Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, sempre às quartas-feiras, com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach. A gente segue falando sobre eleições, uma avaliação aí dessas eleições. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Terminado o período eleitoral, agora ainda estão na fase da ressaca, ainda tanto os que perderam quanto os que ganharam, mas é importante que essa fase passe logo. E eu falo pela promotoria regional para dizer que nós estaremos acompanhando bem de perto esse período de transição das administrações que estão saindo, que estão trocando ou que estão se mantendo e se alterando, porque esse período de transição parece ser um período morno, mas é um período muito importante, muito essencial, porque é ele que dá uma sequência positiva aos projetos que estavam iniciados e é ele que abre a porta aos projetos que deverão seguir a partir dos próximos anos. Então, nós estaremos, como promotoria, adotando a mesma postura que sempre adotamos, que é uma postura de aproximação destas administrações, compreensão das necessidades de cada município, sugestões e indução de algumas políticas públicas necessárias, reservando a judicialização ou litígio para hipóteses muito raras e muito excepcionais. Então, a sequência de apostar e investir no diálogo, na compreensão e na construção conjunta de soluções legais e positivas para a sociedade já se inicia a partir de agora desta eleição, seja com quem permanece ou seja com quem virá. É importante que os candidatos, que as administrações tenham, nós identificamos assim uma necessidade de olhares em 3 dimensões que podem ser aperfeiçoados pelos gestores nos próximos anos. É um olhar mais para baixo, olhar para a população, ouvir a população. A sensação que nós tivemos é que essa escuta não aconteceu de forma adequada. É claro que no período de campanha eleitoral, todos os candidatos, todos os gestores saem às ruas e ouvem as pessoas. Mas este período de escuta do período eleitoral, ele não tem a mesma qualidade do que uma escuta feita em tempos normais. Porque agora é o período do pedido, o período da promessa, o período do sim, somente do sim, e de pouca construção. Então não tem a mesma qualidade. No período anterior a isso, nós sentimos sim, e é isso que a promotoria tem feito a estes gestores, é levar aos gestores o que nós detectamos como necessidade também da população, de mais transparência, esclarecimento nos processos entre os governos. Então, nós estaremos convidando os administradores a olharem e ouvirem as suas populações, olharem ao lado também. Quando nós falamos olhar ao lado, significa a importância crucial dos municípios do Vale do Taquari olharem um para o outro e andarem juntos. Não há a menor chance, eu ouso afirmar aqui, não há a menor chance de nenhum projeto maior acontecer no Vale do Taquari se não for com a união dos municípios. Esse modo individual de cada município colocar um projeto embaixo do braço e encontrar um deputado, um senador ou alguém em Brasília ou no estado do Rio Grande do Sul é um modo ultrapassado e ineficaz para o tamanho dos nossos problemas. Então, os gestores terão que olhar para baixo, para as suas populações, para o lado, para os seus colegas, estabelecer uma nova forma de governança que ela precisa ser, uma compreensão de que nós estamos num complexo de municípios que está interligado e, a partir daí, construir projetos regionais para se alavancar modificações. E também, obviamente, olhar para os outros governos e as relações que estão acontecendo com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União. Esses são os pilares principais em termos de governança que o Ministério Público pretende estar ao lado, contribuindo, pedindo, puxando e levando adiante alguns aspectos. Vocês faziam antes uma reportagem direto aí da Câmara de Vereadores, que será e continuará sendo, o que sempre foi, um grande poder da federação. É na Câmara de Vereadores que desaguará projeto de alteração do plano diretor. É na Câmara de Vereadores que desaguará
projetos que estabelecerão as áreas de risco, as zonas de proibição, as zonas de estímulo. É na Câmara de Vereadores que se define o orçamento do município, quanto que você vai investir em defesa civil, que tipo de qualificação você vai ter nas defesas civis. Nós nos preocupamos bastante com estas mudanças de quadros técnicos que acontecem, que nem sempre são técnicos. Então, quando um município tem muito cargo de confiança, quando acontece uma mudança legítima, democrática, todos aqueles cargos mudam também. E mudando disso, nós temos que ver o que fica, o que sobra, o que se aproveita para mais adiante. Então, faz parte do processo democrático esse número grande de secretários de cargos de confiança, mas nós não podemos abrir mão de uma base técnica de sequência entre governos. Então, essa será a nossa preocupação, é de que haja uma base técnica de sequência entre governos, independentemente do partido ou de quem tenha ficado ou de quem tenha assumido. Então, teremos períodos de muito trabalho. É importante que vocês estejam fiscalizando, vocês da imprensa, que os ouvintes estejam também. A sociedade deverá ser chamada a participar para debater sobre o plano diretor, para debater sobre mudança climática, para debater sobre o futuro do Vale do Taquari em grandes decisões que são coletivas e não são individuais. O senhor fala de promover essa integração, né, dos gestores, dos próximos gestores, e isso acontece através do Ministério Público entrando em contato, é mais os municípios que entram em contato, e eu lhe pergunto se muitas vezes, até em outros casos, se agora já está se vendo essa possibilidade, a necessidade de o Ministério Público ter que intervir, porque não há uma sintonia entre quem está saindo do governo e quem está chegando, se muitas vezes tem que acontecer isso meio que, entre aspas, na marra. Olha, depende muito, daí as questões são mais pontuais. Então, são alguns aspectos que nós já construímos juridicamente com os municípios, eles precisam ser seguidos por força de lei. Outros aspectos que envolvem apenas decisão política, nós sempre respeitamos essa esfera de poder. Então, alguma linha de decisão política do administrador público, ela pode ser completamente modificada de uma para outra, e nós não temos como intervir. E por isso que primeiro nós temos que olhar, compreender, ouvir dos prefeitos atuais o que é que se mantém e dos novos o que é que virá, e mostrando muito a base do que foi construído. Mas não é muito simples, Ricardo e Rita, de nós judicialmente fazermos um prefeito novo manter decisões que são políticas de um prefeito antigo. Por isso que a gente busca a amarração jurídica de alguns aspectos. Por isso que precisamos, às vezes, transformar em lei, transformar num termo de ajustamento de conduta, transformar num contrato público, porque isto é exigível. O resto, outros aspectos, que é o que se prometeu em campanha, isso já se debate muito. Qual é o grau de confiabilidade no que se promete na campanha? Não há, é um contrato moral entre o eleito e o eleitor, mas eu não tenho como juridicamente exigir o cumprimento de uma promessa de campanha, por mais objetiva que ela seja. Então isso é uma promessa política e não é jurídica. A nossa função é tentar trazer ao máximo essas construções políticas para a esfera jurídica, porque aí sim nós temos como cobrar ou como impedir que se desmanche. A gente usa a mão de alguns princípios constitucionais, um deles é, por exemplo, a proibição do retrocesso, ou seja, em alguns aspectos sociais e ambientais, o que se avançou, o novo não pode vir e retroceder. Isto é um ponto que podemos levar judicialmente. Então, toda essa complexidade nós optamos por sentar junto à mesa, compreender, expor e intervir só se for em extrema necessidade. Tá bom, doutor Sérgio. Grande abraço. Um abraço. Talvez fique para um próximo comentário do Dr. Sérgio, a gente não tem mais tempo hoje, mas o Clayton aqui ele manda o recado. Gostaria de pedir em nome da comunidade de Conventos ajuda em resolver a situação da falta de água, que é administrada pela prefeitura. Entra governo e sai governo e ninguém faz nada. Ele até diz que o promotor deve ter conhecimento desse problema. Queriam passar para a Corsã a água, mas não queremos a administração da Corsã, pois irá encarecer muito o custo. É um tema aí que a gente pode abordar. Muito bom. Tem conhecimento dessa situação, doutor? Um pouco. Um pouco, é. Atualmente está com o colega João Pedro, mas nós estamos acompanhando todo esse processo de contratualização com Corsã, a EGEA ou novas licitações, quem vai assumir essa água terceirizada, que um pouco do município, um pouco da comunidade, há uma série de variações bem importantes, é um bom debate.